Quarta-feira movimentada no Brasil e no mundo. Tivemos a China comprovando e confirmando a retaliação aos Estados Unidos, taxando muitos produtos em 25%, inclusive soja. Aqui no Brasil, produtores rurais se reúnem em Brasília em protesto contra o Fundo Rural. Tem as informações a respeito dos embarques de carne de frango no primeiro trimestre de 2018. E ainda o andamento da safra 2017-18 de grãos aqui do Brasil. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Boa tarde. Cerca de 10 mil produtores rurais de todo o país estão reunidos em Brasília nesta quarta-feira, 4 de abril, para protestar contra a cobrança retroativa do Fundo Rural, que está sendo cobrada desde no período de 2011 a 2017, durante aquela fase em que ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O valor estimado hoje alcança 280 bilhões de reais, de acordo com as apurações. Os produtores consideram esse chamado passível impagável, uma situação muito difícil para o produtor rural brasileiro. O movimento chamado Abril Verde e Amarelo está organizado e saiu de vários pontos de áreas de produção do país para mostrar essa situação e também fazer um levante contra a situação que tem acontecido em relação aos produtores rurais. Vamos trazer agora uma entrevista feita com um produtor rural que estava partindo para esse grande movimento que acontece agora em Brasília. Bom, na verdade, a maior intenção dessa carreata é estar presente em Brasília, né, marcar a nossa presença lá, no sentido de reclamar em relação ao Fundo Rural, que é algo que já foi votado lá atrás, há 5 anos, é uma coisa inconstitucional, o governo ressuscita um imposto, uma taxa que, na verdade, não deveria estar sendo mais cobrada, em benefício de pequenos grupos, de alguns frigoríficos, a gente pode imaginar do que eu esteja falando, enfim, e isso acaba trazendo mais custo, onerando mais ainda os pesados custos do que é ser produtor rural no Brasil. E acaba sendo uma coisa injusta. E, enfim, engrossar também a voz do povo brasileiro que está enjoada de tanta mentira, de tanta sujeira, de tanto roubo na política. É um pequeno grupo de pessoas que acham que o povo brasileiro está em função deles, né? O império já acabou há muitos anos, né? Então está na hora da gente levantar a cabeça e ir lá brigar mesmo. Chega dessa mentira, chega dessa roubalheira. Está aí a opinião do organizador da caravana em Mato Grosso do Sul, que está em Brasília já nesta quarta-feira para o protesto. E o protesto hoje acontece um dia depois de a bancada ruralista ter alcançado um importante objetivo, uma grande conquista para o setor. Saiba qual foi ela com Odacil Canepa. Boa noite a todos. Vamos a uma informação importante aqui da capital federal nesta terça-feira. Bom, agora são 6 horas e 15 minutos, horários de Brasília, e o Congresso Nacional acaba de rejeitar os vetos do presidente Michel Temer ao projeto do refis do Fundo Rural. O que isso significa? Significa que o projeto original, relatado pela deputada Tereza Cristina de Mato Grosso do Sul, vão ser mantidos a maioria dos itens desse projeto, como o prazo e como o valor da renegociação. Bom, então toda essa votação aqui no Congresso Nacional significa então que foram derrubados os vetos da Presidência da República. E isso significa também que o Congresso Nacional ignorou o que o presidente da República tinha dito como sendo muito importante por conta das contas do governo federal. Bom, nós conversamos com a deputada federal Tereza Cristina
hoje, durante a tarde, sobre esse assunto, e ela falou por que a Frente Parlamentar da Agropecuária, a frente que ela representa, votou pelo fim, pelo não, pelo fim e pelo não, pela rejeição desse projeto do Fundo Rural, desse veto ao projeto do Fundo Rural. Vamos ver a entrevista. Finalmente, vamos ver essa etapa desse trabalho da Frente Parlamentar, do que essas duas casas do Legislativo fizeram, hoje nós terminamos essa primeira etapa. Resta aí para nós começar um novo trabalho de convencimento ou de orientação ou discussão, eu não sei a palavra aí, que nós vamos fazer junto ao Supremo, de levar os memoriais mostrando o impacto dessa medida da modulação, se ela não vier a acontecer, o que ela traria para o setor produtivo brasileiro. Então, aí é uma segunda fase que nós vamos começar após o dia de hoje. E a nossa equipe de reportagem em Brasília segue desde cedo acompanhando todos os passos dessa manifestação de produtores rurais que tem o start mesmo às 14 horas. Já tem muita gente concentrada por lá, mas às 14 horas é que oficialmente começa essa manifestação. Vamos trazer agora mais uma participação do Odacil que mostra como é que está essa organização na manhã e durante o dia de hoje em Brasília. Nós falamos aqui da área central de Brasília, onde daqui a pouco é esperado um grande movimento de protesto contra o Fundo Rural. É um protesto que é organizado pela União Democrática Ruralista, a UDR, e que conta produtores rurais de várias partes do Brasil. Nós vamos falar agora com o Marcos Gil, que é de Goiás e tem propriedades também no Pará. Então, queria que você falasse um pouquinho qual é a ideia desse protesto e por que a União está promovendo esse protesto aqui na capital da República. Nós todos estamos juntos nesse momento para dizer não ao Fundo Rural, não ao Refis. Então nós estamos prontos para defender os interesses de todos os produtores do Brasil. Haja visto que junto com a UDR hoje tem mais de 300 associações e sindicatos juntos nesse movimento. E nós queremos fazer junto com a UDR, com o Naban Garcia, que é o nosso presidente, um marco do agro nesse dia 4/4 aqui em Brasília. Será o marco nacional do agro, não ao Fundo Rural e sim à securitização. Bom, o Congresso Nacional votou um projeto, aliás, os vetos de um projeto, e vocês são contra, então, inclusive, o projeto que foi comandado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Não tenha dúvida. O que foi feito através da CNA. Nós não aceitamos, nós somos contra o que eles fizeram e que eles estão querendo colocar o ônus para nós não devemos. Nós estamos aqui na área central de Brasília, Odacil Canepa para o SBA. E enquanto toda essa mobilização está sendo feita em Brasília, em protesto contra o Fundo Rural, as atividades de campo não param pelo país. Colheita da safra de soja segue acontecendo em alguns estados produtores. A maioria deles já está na reta final, mas o Rio Grande do Sul, como tem um calendário de plantio mais tardio, está em plena atividade de colheita. De acordo com a Emater Gaúcha, cerca de 20% da área plantada foi colhida até o momento e o rendimento médio das lavouras por hectare está bastante variado. Aquelas lavouras que tiveram um clima menos propício, ou seja, seca mais forte no acumulado deste ciclo, tem rendido, em média, 35 a 40 sacas de soja por hectare. Já as regiões que não foram afetadas pela seca, em especial o norte do estado, por lá o rendimento tem chegado, sim, a 60 sacas. Alguns problemas fitossanitários têm sido identificados nas lavouras de soja gaúcha nesta fase final do ciclo, como ataque de lagartas e também ferrugem asiática. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo que influencia diretamente essa situação sobre o Rio Grande do Sul. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana.
Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja no Rio Grande do Sul ganhou bastante ritmo ao longo dos últimos dias. Agora já passa de 20% de áreas colhidas no estado gaúcho. Durante os últimos períodos, o tempo mais seco predominou, só que alguns episódios de chuva aconteceram, mesmo que com curta duração, conseguiram aumentar as condições hídricas do solo. Agora, no norte gaúcho, a umidade passa de 90%, nas demais áreas do Rio Grande do Sul, a umidade fica em torno de 80%. E nos próximos dias, o tempo firme segue predominando no estado gaúcho. Uma massa de ar mais seco ainda atua em grande parte do interior do estado e mantém os próximos dias ensolarados, pancadas de chuva, ainda que de maneira muito fraca e isolada, especialmente no litoral norte do Rio Grande do Sul, até pelo menos o dia 9 de abril. A partir da segunda semana, a partir do dia 10, tem previsão de novas áreas de instabilidades avançando pelo oeste gaúcho. E essa chuva ganha mais intensidade e se torna mais intensa, principalmente nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. O volume de água na fronteira oeste pode alcançar 50 milímetros, de maneira geral em toda a metade sul do estado, acumulados que ficam em torno de 30 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 19 de abril, as instabilidades já perdem intensidade rapidamente no Rio Grande do Sul. Nas áreas mais ao norte, a chuva até fica ainda um pouco mais significativa, as pancadas são um pouco mais intensas, mas nas demais áreas do Rio Grande do Sul, a chuva já se torna mais fraca e também mais irregular. Então, durante as próximas semanas, ainda teremos predomínio de tempo seco, a chuva retorna por alguns momentos, mas a partir da metade do mês de abril, as instabilidades já voltam a enfraquecer mais uma vez. Então, o cenário ao longo dos próximos dias ainda é bastante favorável para o andamento da colheita da soja no Rio Grande do Sul. Por alguns momentos, quando essa chuva retorna de maneira mais significativa para o estado, os produtores ainda podem ter em relação a paralisações no campo por conta das pancadas de chuva. Só que mais a partir das próximas semanas, tendência de melhoria no tempo e os produtores devem seguir avançando com as atividades de colheita da soja no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E o preço pago pela saca da soja nos portos do Brasil vem conquistando valores mais altos dia após dia. No Porto de Santos, o valor segue acima dos R$ 80 a saca. É o que mostra a apuração desta quarta-feira. Veja que os valores vinham em R$ 79 a saca no dia 20 de março, em R$ 78 no dia 23, registrando algum recuo, mas logo no dia 27 do mês alcançava a casa dos R$ 80. De lá para cá, o patamar se manteve acima dos 80, chegava aos 82 na segunda-feira desta semana, dia 2 de abril, e nesta quarta, dia 4, Porto de Santos paga R$ 82,50 pela saca da soja, registrando alta de quase 4,5% nesses últimos 15 dias. Paranaguá, nos últimos 15 dias, também tem uma alta importante de 5,73%. Vamos saber como é que vem esses números. Olha só, no dia 20 de março, R$ 78,50, valor que se repetia no dia 23. O preço subia de referência no dia 27, R$ 80,50 e abriu a R$ 82 por saca de 60 quilos. Nesse 4 de abril chega a R$ 83 a saca, alta de 5,73%. Vamos agora aos destaques internacionais do cenário da soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos comunicou nesta quarta-feira vendas avulsas de soja para a China. A temporada em vigor, a temporada em destaque nesta comercialização foi a nova 2018-2019, que já começa a ser semeada em algumas regiões por lá. Foram então vendidos 129 mil toneladas de soja com destino para a China. Olha, outras vendas também foram comunicadas ao mercado nesta quarta-feira, no total de 325 mil toneladas, mas desta vez para destinos não declarados. Essa nova venda
tem a soja para ser entregue ainda em relação à temporada 17-18, mas também já em relação ao ciclo novo. Para a temporada 2017-18, foram vendidas 130 mil toneladas de soja. Já para o ciclo 2018-2019, houve negociação de 195 mil toneladas, apenas confirmando aqui toda essa venda para destinos não declarados. E eu falo agora com você, produtor rural, sojicultor, que acompanha diariamente o Agricultura BR. Nesta última terça-feira, nós comentávamos a situação de China e Estados Unidos em relação ao fator comercial. Essa guerra que parecia possível e agora está cada vez mais confirmada. Nós dizíamos o seguinte, que a China precisa dos Estados Unidos, porque no caso da soja, provavelmente não haveria nenhum tipo de retaliação, pois não tem de onde comprar. E até agora nós fazemos uma correção, porque nesta quarta-feira a China mostrou que sim, que não apenas vai retaliar, como fez uma retaliação com valores bastante elevados, da soja e de mais 105 produtos, que somam ao todo 50 bilhões de dólares. Internamente, hoje nós fazíamos até uma piada. A China poderia até fazer ali, dar o chamado chilique, mas que não é louca, que não faria isso em relação ao fornecimento da oleaginosa. Mas fez sim, e a China, que compra cerca de 35 milhões de toneladas de soja dos norte-americanos, agora vai buscar outros portos para atracar seus navios e carregar com a oleaginosa. Evidentemente que uma informação como essa, que foi confirmada nesta madrugada no Brasil, quando teve abertura de negócios em Chicago, foi realmente um impacto muito forte. Os negócios, as posições com soja chegavam a recuar 45 pontos nesta quarta-feira. É isso mesmo. Nesta quarta-feira, já com a situação dessa imposição chinesa de 25% sobre a soja norte-americana, caía 45 pontos. Depois deu uma equilibrada, melhorou um pouco essa situação péssima para a soja em Chicago, mas nada que mude o cenário. Soja, milho, carne congelada, entre outros produtos, estão todos taxados pelos chineses. E agora fica aquela pergunta, da onde que a China compra a soja? Daqui a pouco nós tentamos responder a esse questionamento. Antes, vamos ver que lista é essa, porque a lista ela é tão grande que não vamos colocar aqui, vamos colocar só aqueles produtos que nos chamam mais atenção. Vejam só, confirmação da data, neste 4 de abril, taxa de 25% sobre soja, sobre carne congelada. Esses produtos nos chamam muito atenção, soja e carne congelada. Relação ao milho, sobretaxou o milho, entretanto a China não é um grande comprador de milho assim, ainda não é. Então não tem uma afetação tão forte em relação aos negócios em Chicago. Um produto que não afeta o Brasil, mas é interessante saber, o uísque foi sobretaxado em 25%, carros também, químicos, além de mais 100 produtos norte-americanos taxados, dando um total de 50 bilhões de dólares, uma clara resposta de Pequim à intenção da administração de Trump, que estava taxando 50 bilhões de dólares também de produtos chineses. Resposta da China aconteceu em 11 horas. Chama muita atenção isso ter acontecido de maneira tão rápida por parte dos chineses. A China já estava com essa situação preparada ou realmente respondeu no calor da luta. E essa situação toda mexe com o Brasil, mexe com o Paraguai e também com a Argentina. Aquele cenário que nós falávamos não muda. O Paraguai tem um pouco de soja para exportar? Tem, mas é um volume muito pequeno. O Paraguai pode-se dizer que é extremamente eficiente e eficaz na relação de produção e também de oferta e demanda para a oleaginosa. Consome e exporta quase tudo que produz. A Argentina vem com quebra, tem uma produção muito menor nessa temporada. E o Brasil está com uma produção que pode ser a recorde, mas mesmo assim, com duas produções, duas temporadas recordes de soja no Brasil, ainda assim deve encerrar a temporada, aí os estoques finais de campanha sendo os piores ou os mais baixos desde a temporada 11-12, da onde que vai sair tanta soja. E o Brasil já tem uma expectativa de exportar 72 milhões de toneladas, quase tudo para a China. Eu sei que você está curioso em saber como é que vem soja em Chicago, eu também estou. A Juliana hoje checava um pouco mais cedo, estava com 45 pontos de queda, nesse momento vem com 33 pontos de queda para as posições de mais curto prazo com soja. Posição de maio ainda sustenta 10 dólares de piso,
vem com 10 dólares 4 centes mais 50 o bushel, a queda de 3,22%. Julho, 10 dólares 16 centes o bushel, recua 3,16%. E agosto, 10 dólares 18 centes o bushel, recaindo 3,16% nesse momento. A queda agora é forte, mas já foi bem maior durante o dia de hoje. Expectativa agora, que já estava tendo um movimento em relação a isso, por conta dos prêmios pagos nos portos brasileiros, é um descolamento dos preços da soja do Brasil em relação a Chicago, pelo menos enquanto tiver essa movimentação, essa situação nebulosa entre a parte comercial de China com os Estados Unidos. E nós voltamos a atenção agora, mais uma vez, para o Brasil, neste dia de manifestação no país. A gente já comentou aqui ao longo desta edição a respeito da movimentação dos produtores rurais em Brasília contra o Fundo Rural. Uma outra manifestação grande que acontece em várias capitais brasileiras também no dia de hoje tem a ver com o julgamento do STF do habeas corpus de Lula, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso tudo mexe com o mercado e é por isso que a gente vai conferir como está o dólar comercial operando neste momento. A moeda norte-americana abria esta quarta-feira com alta no Brasil e vinha negociada há pouco a R$ 3,36. Neste momento, esta alta diminui, vem para 0,20%, com a moeda negociada a R$ 3,34 mais 6. Ao longo de todo o dia, a equipe do Canal do Boi vai estar atenta à movimentação em Brasília em relação a esse julgamento do STF e, é claro, como que isso mexe com o câmbio no país. E cerca de 10 mil produtores rurais de todo o Brasil estão sendo esperados em Brasília nesta quarta-feira, 4 de abril, para protestar contra o Fundo Rural. O principal protesto é a cobrança retroativa do fundo, que deixou de ser considerado constitucional lá atrás em 2011. Por isso, essa cobrança, que voltou a acontecer em 2017, está sendo feita agora de maneira retroativa. Os produtores rurais consideram essa dívida impagável. Ela é estimada em cerca de 280 bilhões de reais. Bom, manifestantes, então, já estão se concentrando em Brasília para dar início ao protesto, que começa logo mais às 14 horas. Exatamente, Juliana. Essas imagens que você está vendo aqui atrás, pode colocar na tela cheia, pode colocar com áudio também, porque as imagens elas foram gravadas há poucos minutos. Você vê ali o pessoal descendo dos ônibus, estão numa área ali coberta. Tem muita gente em Brasília já. Tem muita gente em Brasília já que está esperando para começar a manifestação. Essa manifestação está marcada para as 14 horas. Não dá para estimar ainda quantas pessoas já estão presentes. Mas alguns amigos que estão por lá estão dizendo que tem mais de 10 mil pessoas seguramente para esse movimento. Então você que está acompanhando a programação do Canal do Boi, fica de olho que durante toda a nossa programação, nos nossos programas, Agricultura BR, Pecuária BR, Mercado do Campo, na Batida do Martelo também, por que não? Vamos trazer informações a respeito deste grande movimento de produtores rurais na capital federal nesta quarta-feira. E nós vamos agora fazer um rápido intervalo comercial, mas deixando o convite para você. Você que está acompanhando a Agricultura BR, tem informações, imagens, vídeos dessa manifestação em Brasília, manda para a gente, nós vamos compartilhar com o restante do Brasil para mostrar a grande força do poder rural lá na capital federal. Exatamente, eu sei que tem muita gente que está lá, se está lá não está vendo a televisão, não está acompanhando o Canal do Boi, mas você que está na fazenda, que ficou em casa, manda uma mensagem lá para o seu parente, para o seu pai, para o seu marido, para a sua esposa que está presente no movimento, para mandar imagens aqui para o Agricultura BR. Nós estamos aguardando 679-9656-2266. Já voltamos com estas informações e também outros destaques da agricultura nacional. Estamos de volta com uma informação importante para agricultores do Mato Grosso. O prazo para renegociação de débitos junto ao INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, foi estendido. Repórter Valdir Pacheco tem mais informações.
O prazo para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso, o Regularize, foi prorrogado até o dia 10 de abril de 2018. Desta forma, o produtor que tiver débitos referente aos autos de infração aplicadas até o dia 31 de dezembro de 2015, junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, INDEA-MT, terá a oportunidade de renegociar a dívida com descontos que vão de 15% a 75%. Para débitos não inscritos na dívida ativa, a renegociação será feita somente na central do INDEA. O produtor ou seu procurador devidamente constituído deverá apresentar cópia do RG e CPF, no caso de pessoa física, e o contrato social e seus documentos para a pessoa jurídica. Quanto ao parcelamento e descontos, o produtor pode optar por qualquer uma das opções. Pagamento em parcela única com redução de 75% incidente sobre o valor total dos juros, multas ou penalidades atualizadas monetariamente. Em até 12 parcelas mensais com redução de 65% sobre o valor total dos juros, multas ou penalidades atualizadas monetariamente. Em até 24 parcelas mensais com redução de 55% sobre o valor total dos juros, multas ou penalidades atualizadas monetariamente. Em até 36 parcelas mensais com redução de 40% sobre o valor total. Em até 48 parcelas mensais com redução de 25% do valor total. E em até 60 parcelas mensais com redução de 15% do valor total de multas e juros. Para mais informações, procure a Coordenadoria de Fiscalização e Julgamento de Processos do INDEA. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Agricultura BR traz em destaque agora as vendas de carne de frango de todos os tipos, processada ou in natura, durante o acumulado do primeiro trimestre de 2018. O fato é que houve recuo e o recuo foi de 5,8%, e essas são as informações que vamos tratar agora no quadro Agroações, porque isso é resultado direto de toda essa situação, principalmente em relação ao embarque de carne de frango para a Europa, e isso acaba trazendo impacto para a cadeia produtiva da carne de frango e da carne bovina aqui do Brasil também. Então vamos ver primeiro o volume, primeiro trimestre aqui em destaque no Agricultura BR, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. No primeiro trimestre deste ano, tivemos um total de 1.078.000 toneladas, 1.017.000 toneladas embarcadas, 5,6% abaixo do que aconteceu no primeiro trimestre do ano passado, que foi de 1.078.000 toneladas, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Se houve queda no volume exportado, também houve queda na receita, mas a receita caiu ainda mais, registrando baixa de 11,9% no período. Segundo os dados apurados, no primeiro trimestre deste ano, a receita gerada com as exportações de carne de frango do país chegaram a 1,605 bilhões de dólares. Um volume, portanto, de receita bem inferior ao registrado no primeiro trimestre do ano passado, quando este faturamento chegou a 1,822 bilhões de dólares. Considerando apenas o mês de março, houve recuo, um recuo no volume em cerca de 2,2%, mas em receita supera 10% de queda. Vamos saber então como é que ficou o mês de março, acabou de fechar os dados a respeito das exportações de frango. Veja só que em março o volume fica na casa de 376.600 toneladas, 2,2% inferior àquilo que foi registrado em março de 2017. Já a receita totalizou 589.900.000 dólares, uma queda de 10% frente àquilo que ocorria no mesmo período do ano passado, portanto, março de 2017. O presidente executivo da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, comentou esse resultado no primeiro trimestre de 2018.
O ano era promissor para o setor, ele disse, mas a soma entre custos de produção em elevação e as suspensões de plantas pelo próprio Brasil para a União Europeia impactou negativamente o saldo do trimestre. Ele comenta ainda que em março as vendas de carnes salgadas, principais produtos importados pelos europeus, registraram perdas próximas a 50% em volume. Esse foi o comentário então do diretor-presidente da associação. Ainda ele complementou dizendo que o setor tem forte expectativa para a retomada dos embarques de carne de frango para a União Europeia, trazendo estabilidade para o setor do complexo carnes no país. Ele disse que ao ocorrer isso, vai trazer a reparação necessária para esse setor que acabou tendo esse impacto muito forte por conta da suspensão colocada pelo Ministério da Agricultura sobre algumas indústrias para não exportarem para a União Europeia. A indústria que nós estamos falando, todo mundo sabe muito bem qual que é a BRF. BRF é a indústria que foi mais impactada por conta dessa suspensão que foi imposta aqui pelo Ministério da Agricultura. Vamos saber como é que vem as ações da BRF. BRF vem na estabilidade nesse momento, ligeira queda ou viés de queda de 0,04% para a BRF, negociada sobre a sigla BRFS3, vem sendo negociada agora a R$ 23,15, é praticamente o mesmo valor do fechamento desta última terça-feira. O Paraná concluiu o plantio do milho de segunda safra. Outros estados importantes produtores, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também estão bem na reta final. No estado paranaense, a situação das lavouras é positiva. De acordo com o relatório da Secretaria de Agricultura do Estado, divulgado nesta última terça-feira, 99% das lavouras se encontram em boas condições. Bom, a área destinada ao milho safrinha no Paraná caiu nesta temporada, acompanhando a tendência vista nos demais estados produtores do país. Apenas 2 estados da região Nordeste e 1 da Norte registraram elevação. Essa queda na área destinada à cultura tem a ver, em partes, com o menor período de semeadura, como o ciclo da soja, o ciclo da safra de verão foi estendido por conta do atraso na chegada das chuvas. Lá no início da fase de semeadura, a janela de plantio do milho se encurtou, fazendo, portanto, com que muitos produtores deixassem de fazer a semeadura na segunda safra desta temporada. Bom, vamos aos números então para o estado do Paraná e o milho de segunda safra. A área prevista é de 2.150.000 hectares. Valor esse 11% menor em relação à área destinada ao milho na safrinha passada. A produtividade média por hectare ela melhora em 4%, sendo estimada em 95,1 saca por hectare. E a produção, por conta de uma área menor, deve ser 7% mais baixa, estimada pela Secretaria de Agricultura do Estado em 12.290.000 toneladas. A preocupação agora para os produtores de milho do estado do Paraná é com a possibilidade de geadas, uma vez que as lavouras foram semeadas um pouquinho mais tarde, há o risco delas se desenvolverem em um período em que esse fenômeno climático pode acontecer. Amanhã, nesta quinta-feira, o Agricultura BR vai trazer em destaque uma previsão do tempo estendida para o estado paranaense e as informações se esse fenômeno climático deve acontecer para o estado paranaense na fase de desenvolvimento das lavouras. E olha só, no Rio Grande do Sul, a alta do preço do milho, causada por uma produção menor, que é algo que está acontecendo em todo o país, fez com que vários setores se movimentassem, entre eles o das cadeias produtivas de carnes, principalmente a avícola, que estão estudando possibilidades de importar produtos. O Rio Grande do Sul deve fechar a safra de milho 2018 em 4,6 milhões de toneladas colhidas. É o menor volume dos últimos tempos. Só o consumo local é de 6 milhões de toneladas. Para suprir esse déficit, a avicultura deve optar pela importação de milho dos Estados Unidos. O primeiro embarque deve chegar ainda neste mês, cerca de 100 mil toneladas. O volume vai ser usado para a alimentação das aves, para a produção de carne e ovos.
A escolha pelo milho norte-americano é que o alto custo impossibilitou trazer o produto do Mato Grosso e a Argentina enfrentou uma grande seca. Para importar de fora do Mercosul, os brasileiros precisam completar um pedido formal, o que já foi feito e agora passa por uma revisão do Ministério da Agricultura e Pecuária. A avicultura do Rio Grande do Sul consome quase 3 milhões de toneladas de milho por ano. E as lavouras de milho de segunda safra da região centro-oeste do país estão sendo beneficiadas pela boa umidade do solo. Vamos saber com a Juliana Rezende agora como que o clima fica para essa região daqui para frente. Durante os últimos dias, as chuvas vêm sendo cada vez mais frequentes na região centro-oeste, dessa vez mais concentradas entre os estados do Mato Grosso e de Goiás, que é onde as condições hídricas do solo aumentaram bastante. Os índices agora de umidade entre Mato Grosso e Goiás passam de 90%. No Mato Grosso, essa condição aumentou até um pouco mais, agora alcançando 100% de umidade do solo em grande parte do centro do estado. No Mato Grosso do Sul, as instabilidades perderam um pouco mais de intensidade ao longo dos últimos dias, o tempo firme predomina e isso acabou favorecendo para a diminuição dos índices de umidade do solo, mas ainda seguem bastante favoráveis para o desenvolvimento do milho safrinha na região. Os índices ficam em torno de 80% no estado sul-mato-grossense. No decorrer dos próximos dias, um corredor de umidade ainda atua na parte central do país, mantém as chuvas entre Mato Grosso e Goiás. No estado de Goiás, a chuva é mais intensa e as pancadas podem alcançar acumulados de até 100 milímetros em apenas 5 dias. No Mato Grosso do Sul, ainda por influência de uma massa de ar mais seco que avança pelo sul do país, não tem previsão de chuva. Os próximos dias vão ser ensolarados. No decorrer do segundo período, entre os dias 10 e 14 de abril, as instabilidades agora enfraquecem entre Mato Grosso e Goiás e voltam a ocorrer no estado do Mato Grosso do Sul. Só que, de maneira geral, a chuva é fraca e mal distribuída em grande parte da região. E durante o terceiro período, até o dia 19 de abril, o cenário pouco vai mudar na região centro-oeste. Então, as instabilidades ainda devem seguir persistindo, só que com baixo volume de água. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva frequente na região centro-oeste. A expectativa é de que essas instabilidades sigam mantendo o solo com boas condições hídricas, o que favorecem, de maneira geral, o crescimento das lavouras de milho safrinha na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A Agricultura BR traz em destaque agora como é que vem os valores do milho no estado de São Paulo. Nos últimos 15 dias, movimentação é como no resto do país, é movimentação de evolução para os valores, mas São Paulo tem uma pequena queda para os preços com milho. Nós temos aqui no dia 20 de março, R$ 40,25 pelo valor da saca de 60 quilos. Já no dia 22, alcançou o maior valor dessa série aqui, é R$ 41,25 por saca. Dia 30 de março, fechava o último mês, a R$ 39,50 a saca de 60 quilos. Entrou abril a R$ 38,75, volta a subir agora no dia 4 para R$ 39,00 a saca, ainda assim no comparativo com o dia 20, queda de 3,10%. Em Minas Gerais, a alta para a saca do milho é contínua. Registra elevação de 5,5% aproximadamente neste período. A gente acompanha o que houve por lá. No dia 20 de março, a cotação estava em R$ 32,00 a saca. O patamar se repetiu no dia 22 do mês e chegava aos R$ 33,50 no dia 30. Neste início do mês de abril, nova alta foi registrada para o valor da saca do milho em Minas. Preço que fechou no dia 2 também aos R$ 33,50. Nesta quarta-feira, dia 4, já vem aos R$ 33,75.
Eu lembro mais uma vez aqui no Agricultura BR a respeito das ações da China, que aqui no Brasil tomamos conhecimento nesta madrugada. Isso porque a China reagiu rápido aos norte-americanos nessa situação que é a chamada guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do país. Eu estou falando da China em relação àquela taxa de 25% sobre 106 produtos. É isso mesmo. China sobretaxa 106 produtos norte-americanos e essa sobretaxa é na casa de 25%, totalizando 50 bilhões de dólares, fazendo uma retaliação àquilo que os norte-americanos, a intenção do Donald Trump em relação a produtos chineses. Nós vamos ver agora como é que vem o milho negociado em Chicago, porque o milho também está sobretaxado. O milho não tem ali uma grande compra por parte de chineses junto aos americanos, mas também foi sobretaxado. Vem com uma ligeira queda, não vem numa queda tão forte assim. Você vê aqui a posição de maio a $3,82 o bushel, queda de 1,60%. Julho, $3,91 por bushel, recua 1,57%. E setembro, $3,98 por bushel, queda de 1,54%. Assim vem os negócios com o milho lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que a gente vai falar ainda um pouco mais a respeito deste assunto, porque os produtos sobretaxados, principalmente soja e carne congelada, atingem aqui a América do Sul, principalmente Brasil, e pode ser uma coisa positiva. Veja com a gente nos próximos blocos informação a respeito dos preços pagos aos produtos no estado de São Paulo. Quarta-feira polêmica, Juliana, tem essa situação da China com os Estados Unidos e tem também daqui a pouco, às 14 horas, começando aquela manifestação de produtores rurais contra o Fundo Rural lá em Brasília. Se você conhece alguém que está lá agora, pede para ele te mandar um vídeo, você envia para nós aqui no 67996562266, é o nosso número do WhatsApp. Nós voltamos em instantes. Em fevereiro, os preços recebidos por produtores rurais do estado de São Paulo registraram elevação para 7 produtos. Entre eles está o tomate, que puxou a fila com uma alta superior a 50%. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo. O índice de preços recebidos pelos produtores paulistas registrou alta de 0,16% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Os produtos que apresentaram as maiores altas foram tomate para mesa, ovos, banana nanica, trigo e algodão. Segundo os pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, as enfermidades que acometeram os tomateiros, provocadas pela alta umidade no período de chuvas de verão, reduziram a produtividade dos plantios, o que elevou os preços do tomate para a mesa. Nos últimos 2 meses, o produto já valorizou 67,68%. Quanto aos ovos, o aumento pode ser justificado pela alta na demanda em função da quaresma. No movimento de inversão após queda em janeiro, o acumulado dos últimos 2 meses apresenta valorização de 1,74%. Já os produtos que apresentaram as maiores quedas de preços foram laranja para a indústria, feijão, carne suína, arroz e laranja para a mesa. No acumulado dos últimos 12 meses, o IQPR registrou queda de 5,13%. Apesar da maioria absoluta dos produtos ter apresentado queda no acumulado deste intervalo, o fato do tomate para a mesa ter se valorizado 130,17% impediu uma queda mais acentuada para o índice. Gustavo D'Angelo para o SBA. Vamos falar sobre as exportações globais de café, porque, de acordo com a Organização Internacional de Café, o último período foi de elevação para os embarques mundiais, de 3,22% comparado ao mesmo período do ano passado. Veja só o que nós trazemos aqui, fevereiro de 2018, com um total de 9.930.000 sacas foram exportadas em todo o mundo. No fevereiro de 2017, eram 9.890.000 sacas, de acordo com os dados da Organização Internacional do Café, OIC.
Na comparação dos 5 primeiros meses do ano safra, que compreende o período de outubro do ano passado até fevereiro deste ano, as vendas, nesta vez, também estão mais aquecidas em relação ao visto no ano passado. Vamos aos números então. De acordo com a organização, enquanto os primeiros 5 meses da safra atual chegaram aos 50.880.000 sacas de 60 quilos, neste mesmo período do ciclo anterior, 16-17, as exportações globais do grão alcançaram 49.410.000 sacas de 60 quilos do grão. Vamos agora aos destaques para o Brasil e a gente começa falando sobre os preços pagos para a saca de 60 quilos do grão da variedade arábica. Nesta última terça-feira, o CPEA apurou uma elevação acontecendo para o estado de São Paulo. O valor chegou aos R$ 426,01 para a variedade do tipo 6, bebida dura para melhor. Houve uma leve alta, então, em relação à data anterior, mas ainda assim o preço do café segue em patamar baixo aqui no Brasil. Vem derrapando nos últimos dias, segurando novas baixas, mas ainda assim registrando acúmulo negativo. É que a safra 2018 do grão, que deve ser colhida em breve, é muito positiva. A expectativa, na visão de algumas consultorias, é inclusive de uma safra recorde. Bom, e vamos saber agora o que vem acontecendo com os valores em Nova York nesta quarta-feira. Aí a referência da plataforma Ice Futures, hoje vindo numa movimentação muito próxima à estabilidade, mas com queda. Posição de maio, neste momento, vem estável com $1,16 mais 55 a libra-peso, estável com queda de 0,04%. Julho, $1,18 mais 45 a libra-peso, vai perdendo aqui neste momento 0,11%. E a posição de setembro, negociada a $1,20 mais 65 a libra-peso, também perdendo 0,10% para essa posição. Aqui, situação de queda, mais uma vez, para café em Nova York nesta quarta-feira. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para esse final das lavouras ali, do desenvolvimento das lavouras de café em todo o país, principalmente café arábica. Você acompanha agora com a Juliana Rezende. As condições hídricas dos principais estados produtores de café arábica do Centro-Sul vêm beneficiando grande parte do desenvolvimento dos canaviais. No decorrer dos últimos períodos, as chuvas diminuíram um pouco mais de intensidade, até diminuiu as condições de umidade do solo, mas não a ponto de prejudicar o fim do desenvolvimento das lavouras de café. Agora, em grande parte de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, os índices de umidade do solo ficam em torno de 60% até 80%, o que é considerado ainda bastante satisfatório. Para os próximos dias, tem previsão de chuva. Minas Gerais é que deve receber as pancadas mais fortes por conta da passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste, que ajuda a aumentar as condições para instabilidades na região. Então, o volume de água pode alcançar até 50 milímetros na parte central e oeste do estado mineiro. No estado de São Paulo, predomínio de tempo firme e a mesma condição também acontece no interior do Paraná. Isso porque uma massa de ar mais seco ainda atua em grande parte do sul do país e mantém os próximos dias ensolarados. Durante a segunda semana, a partir do dia 10, tem previsão de áreas de instabilidades em grande parte dos estados produtores de café arábica. Em Minas Gerais, a chuva diminui conforme a frente fria se afasta em direção ao oceano. Então, as pancadas de chuva ainda devem acontecer em áreas produtoras de café, só que são pancadas de fraca intensidade, também com baixo volume de água. Esse cenário não deve mudar durante o terceiro período também. Até o dia 19 de abril, chuvas fracas ainda persistem em grande parte dos estados produtores de café arábica do Centro-Sul, só que essa expectativa ainda segue otimista, porque mesmo com essas instabilidades mais fracas em áreas produtoras de café arábica do Centro-Sul, a expectativa ainda é de manter o solo com boas condições hídricas, favorecendo o desenvolvimento dos canaviais da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
E enquanto as lavouras de café arábica estão na fase final de desenvolvimento, as de café conilon já estão quase prontas para serem colhidas. Algumas áreas já estão colhendo a nova temporada, como é o caso do estado de Rondônia. O preço pago pela saca do grão, que chegou a quase encostar nos R$300 no finzinho do mês de março, agora sustenta um preço um pouquinho mais elevado, mas ainda assim abaixo de R$310 a saca. O CPEA apura os valores no estado do Espírito Santo, o maior produtor. Veja a movimentação dos últimos dias. Nesta última terça-feira, dia 3 de abril, último número à direita da sua tela, você vê a cotação apurada. R$ 308,51 foi o preço anotado para o café conilon tipo 6, peneira 13 e acima. O mês de abril começa, portanto, com os valores registrando leve oscilação para cima, mas pelo menos sustentando e evitando novas quedas. Vamos saber como é que vem os negócios com café robusta agora negociado na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo aqui os negócios neste momento. Temos aqui Londres neste momento vindo com um movimento de alta dentro daquela faixa de $1.700, então dentro daquilo que é esperado. A posição de maio é negociada com elevação de 0,86% a $1.754 a tonelada. Julho, $1.769 por tonelada, alta de pouco mais de 0,5%, enquanto que a posição de setembro é negociada a $1.761 a tonelada, vem com alta de 0,2%. Agora, café robusta com alta, mas mantendo o equilíbrio dos negócios lá na Bolsa de Londres. A nova safra de cana temporada 2018-2019 entrou em vigor na região centro-sul do país nesta semana. Vamos acompanhar então como está o preço de um dos derivados da matéria-prima, o açúcar. O valor pago pela saca de 50 quilos do produto vem registrando ganhos nos últimos dias, mudando a movimentação vista por meses seguidos com os valores que vinham em depreciação. Nesta semana, o valor segue na casa dos R$ 54,00. Nesta última terça, dia 3 de abril, o valor fechou em R$ 54,75 para a saca de 50 quilos do açúcar cristal negociado em Santos. Mês de abril apenas começou, mas já temos uma alta de 0,62% para este produto. A elevação dá uma animada no preço do açúcar no Brasil. Entretanto, o cenário internacional ele não é daqueles mais interessantes sobre o aspecto de como que fica o mercado com alta de preços. Isso porque o maior mercado consumidor, a Índia, tem um excedente de mais de 5 milhões de toneladas de açúcar. Isso porque a produção melhorou muito naqueles que são considerados os dois principais estados ou províncias indianas na produção do adoçante. Você vai acompanhar comigo aqui os dados da Índia. A Índia é importante por conta dessa questão de consumo. Olha só, produção indiana estimada em 30 milhões e 300 mil toneladas. Excedente de açúcar na China, na Índia, sobe para 5 milhões e 300 mil toneladas dentro dessa temporada 2017-2018, de acordo com a Associação de Produtores de Açúcar do Oeste da Índia. E é hora de mais um rápido intervalo por aqui. Veja ainda com a gente nesta edição uma informação importante para o setor arrozeiro. É possível que os derivados do arroz sejam incluídos nas compras do governo federal. E você pode participar do programa mandando foto, vídeo aí daquilo que você está fazendo, produção, aquilo que você tem de... Se você está acompanhando também a manifestação em Brasília, pode mandar para cá. O WhatsApp é o 67996562266. Voltamos em instantes.
A Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, assinou nesta semana um protocolo de intenções com a Emater do Estado. Em 2 anos, deve entrar em funcionamento na cidade um centro educacional tecnológico. Vamos saber que novidade é essa com Annelise Nicolodi. A Universidade de Cruz Alta e a Emater do Rio Grande do Sul dão um passo importante em nome do ensino e da pesquisa. Um convênio firmado entre as duas instituições vai garantir a construção do primeiro centro educacional e tecnológico de treinamento e difusão de tecnologia. Quem explica melhor para a gente como vai funcionar é o professor Maurício Pazini. Bom, a ideia desse centro, na verdade, vem a calhar muito uma necessidade da universidade, que é se aproximar com o agricultor, com o produtor, ou seja, fazer o passo da extensão. Ou seja, a Emater ela já faz muito bem isso. E por que não conciliar a pesquisa, o desenvolvimento com a extensão? Então esse é o principal objetivo. A gente quer trazer os agricultores, trazer as pessoas, os agentes do agronegócio para dentro da universidade. E esse centro vem a calhar, um centro educacional, tecnológico, onde que a gente passa a desenvolver todas as nossas pesquisas no campo e a gente já tem um centro próximo a esse campo para fazer o processo de extensão, ou seja, auxiliar no desenvolvimento da agricultura do Rio Grande do Sul. Já tem uma ideia, professor, de quando que esse prédio deve estar pronto para começar na prática os trabalhos? O nosso objetivo é o mais cedo possível. Contudo, é obra, a gente sabe que tudo tem um cronograma, mas a nossa ideia é que em 2 anos a gente tenha pelo menos a estrutura consolidada e aí vem o processo de estruturação técnica que a gente chama. É o processo de estruturação de pomares, de hortas, de hortoflorestais, sistemas integrados de cultivo, ou seja, vai um passo um pouco mais além, mas a estrutura em si, que é a demanda principal que a gente tem para poder receber esses agricultores, em termos de 2 anos, eu acho que ela já está pronta para começar a funcionar a pleno vapor. Certamente um passo bem importante para Cruz Alta, para a região, para a agricultura em si. Muito importante, porque Cruz Alta é um centro de produção agrícola. Por que não ter aqui esse centro de difusão de tecnologia? Isso vem a calhar muito por ser uma universidade regional, uma universidade comunitária, ou seja, a gente vai ganhar muito, a comunidade vai ganhar bastante. Toda a região, acho que ela vai aproveitar muito desse projeto que está apenas iniciando. Sorte ao projeto, então. Obrigada pelas informações. Annelise Nicolodi para o SBA. Uma notícia positiva para o setor arrozeiro. Foi criado um grupo de trabalho formado por integrantes do Ministério do Desenvolvimento Social, Federação da Federarroz, no Rio Grande do Sul, e também o IRGA, com o objetivo de introduzir derivados do arroz nas compras do governo federal. A intenção é a seguinte, é adicionar a farinha de arroz na merenda escolar e também na cesta básica. Ela, que é rica em nutrientes, seria uma alternativa à farinha de trigo. Para a Federação das Associações dos Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul, a Federarroz, essa alternativa de ampliar a comercialização do produto é positiva para o setor arrozeiro, uma vez que abre outras alternativas de negócios e, é claro, ajuda nos preços pagos ao produtor. Este valor pago pela saca do arroz não está nada bom, vem abaixo do custo médio pelos produtores rurais e também abaixo do valor mínimo estabelecido pelo governo federal. O mínimo é de R$ 36,01 e o valor está na casa dos R$ 35. Nesta última terça-feira, 3 de abril, a cotação chegou aos R$ 35,10, registrando leve variação de 8 centavos para cima na comparação com o início desta semana. Ainda assim, os negócios vêm bastante pressionados, com queda já acumulada no início deste mês de abril. E acontece no estado do Mato Grosso o 2º Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. O Valdir Pacheco tem mais informações para a gente.
Todos os detalhes com os dados atualizados do aumento de produtividade dos sistemas integrados de produção agropecuária, SIPA, nas diferentes regiões do Brasil, serão apresentados pelos melhores especialistas e pesquisadores do país durante o 2º Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária e o 2º Encontro de Integração Lavoura-Pecuária do Sul de Mato Grosso. O professor e pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Edi Carlos Damascena de Souza, fala como surgiu a ideia de trazer o 2º Congresso Brasileiro para o Mato Grosso. Nós participamos do congresso no ano passado, foi realizado em Curitiba, e nós saímos daqui com a proposta de tentar trazer o congresso para o Mato Grosso, sendo um estado em que é um dos que mais adotam a integração lavoura-pecuária. Então nós já saímos daqui com essa meta, esse objetivo de trazer o congresso para cá. Então nós chegamos lá no evento, levamos a nossa proposta, fizemos um vídeo institucional, né, e que tínhamos o desejo de trazer o evento para cá. Passou-se em assembleia, né, por unanimidade, eles aceitaram o congresso vir para cá, devido principalmente à região de Cerrado ser a que mais adota sistemas integrados no Brasil. Então é onde o sistema está realmente acontecendo e está crescendo. Em 2005, o sistema no país era feito em 1,5 milhão de hectares, passando para 11,5 milhões de hectares em 2015. Uma evolução considerável em 10 anos, onde o líder nacional na produção de grãos, Mato Grosso, é um dos estados brasileiros que também se destacou no crescimento do sistema. Mato Grosso é o 2º colocado no Brasil. Ele fica atrás somente do Mato Grosso do Sul. Então o Mato Grosso ele tem hoje por volta de 1,5 milhão a 1.700.000 hectares com sistemas integrados, em que a modalidade mais utilizada é a integração lavoura-pecuária, ou seja, uma lavoura na safra, soja, o milho e uma safrinha de pasto. O evento acontecerá no Caiçara Tênis Clube em Rondonópolis, no sul de Mato Grosso. O congresso ele começa na segunda-feira, no dia 4 de junho, vai até o sábado, sendo que a parte técnica ela vai ficar concentrada de 4 a 8 durante o dia, com exceção da segunda que tem a abertura, e se encerra no dia 9 com um dia de campo na Fazenda Gravataí. As inscrições elas podem ser realizadas por meio do site do Congresso, que é www.ilpbrasil.com.br. Lá a pessoa faz a inscrição, gera o boleto para pagamento. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E por aqui o Agricultura BR destaca agora a participação do telespectador no quadro Somos Todos Produtores. Juliana, Somos Todos Produtores de hoje é lá da Bahia e de produção de mamona. Pode colocar na tela participação do telespectador. Ele que está participando e nos enviou aqui a mensagem, o Daniel Arão, de Irecê, estado da Bahia, sua área de produção com mamona. Nós estamos observando as imagens que ele enviou aqui para o Agricultura BR. A mamona que tem, entre tantas finalidades, produção de óleo principalmente, produção de óleo combustível, e tem sido utilizado como uma cultura muito forte em alguns estados brasileiros. Juliana. É isso mesmo, inclusive na Bahia, Fabiano, é onde fica concentrada a maior produção de mamona do Brasil. Obrigada ao Daniel por compartilhar com a gente. Na Bahia, então, fica 80% da produção de mamona do país e bem na região dele, de Irecê, é o principal polo de cultivo desta planta. Como o Fabiano comentava, da mamona é extraído o óleo, né, para esses fins da semente da mamona. Então, o seu uso é bastante difundido e aqui no Brasil também é bastante visto. Bom, no estado da Bahia, a área destinada ao cultivo da mamona cresce bastante nessa safra, Fabiano, 2017 e 2018. As lavouras já estão na fase de desenvolvimento, como a gente viu aí nos vídeos enviados pelo Daniel. E o motivo principal para esse aumento de área são os preços. O valor da mamona tem registrado elevação
nesses últimos 3 anos, sendo que desde setembro do ano passado essa alta está mais forte. Por isso, o investimento na cultura cresceu. A gente dá uma olhadinha na tabela agora que mostra essa situação para a mamona no estado baiano. A área cresce, então, em 28% neste ciclo, chegando aos 27 mil hectares. A produtividade média também é melhor, em 13,4%, chegando aos 560 quilos por hectare, de acordo com a expectativa da Conab. A produtividade está boa sim porque choveu bem nos meses iniciais desta safra. Com isso, a produção cresce e muito, em 45,2%, chegando aos 15.100 hectares, 100 toneladas, Fabiano. Boa expectativa, então, para a safra de mamona na Bahia, maior estado produtor da planta aqui no Brasil. Só para a gente finalizar, de acordo com a Conab, as lavouras estão se desenvolvendo bem, como a gente viu aí nos vídeos do Daniel, sem problemas fitossanitários. Exatamente, é uma planta que tem uma resistência, uma rusticidade muito forte, suporta também a questão de calor no Nordeste. Vamos saber agora como é que está a situação de clima, de previsão de tempo para esses produtores e também de outras culturas na região do estado da Bahia, com a Juliana Rezende. A atual safra de mamona na Bahia foi muito favorecida. A Bahia é o principal estado produtor do país e durante este período, principalmente entre a estação de primavera e verão, as instabilidades foram muito satisfatórias para o desenvolvimento das lavouras de mamona. Tanto que em comparação com os últimos anos, esse ano a tendência é de que a produtividade seja muito superior no decorrer deste período. Agora, ao longo dos últimos períodos, choveu na Bahia, então a umidade do solo vem aumentando cada vez mais, principalmente do centro até o norte, as condições hídricas vêm sendo bastante favoráveis. Essas últimas chuvas acabaram até prejudicando por alguns momentos o andamento da colheita das lavouras de mamona. Nos próximos dias, o tempo mais seco vai predominar, isso porque a gente tem chuvas irregulares agora na Bahia. Instabilidades acontecem de maneira mais intensas e persistentes no extremo oeste e ainda também alcançando as áreas mais ao norte, mas ainda são pancadas mais fracas, que devem ser mais irregulares. Na parte central, chuva mais fraca ainda, tempo firme predominando até pelo menos o dia 9 de abril. A partir do segundo período, as instabilidades voltam a se estender cada vez mais pela Bahia, então tem previsão de chuva mais abrangente. Só que não vai ser chuvas fortes, as pancadas seguem mais fracas. Durante o terceiro e último período, até pelo menos o dia 19 de abril, as chuvas enfraquecem mais uma vez do centro até o norte da Bahia, e instabilidades mais frequentes apenas na faixa leste baiana. E no decorrer dos próximos períodos, ainda tem risco de alguma chuva um pouco mais intensa no decorrer do mês de abril, que pode ainda atrapalhar o andamento da colheita das lavouras de mamona, mas de maneira geral, as instabilidades perdem intensidade aos poucos ao longo das próximas semanas em áreas produtoras de mamona da Bahia. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E nós por aqui vamos para mais um rápido intervalo comercial. Ainda hoje mais informações direto de Brasília, onde se reúnem produtores rurais em protesto contra o Fundo Rural. E o Agricultura BR daqui a pouco volta com essas informações, com participação de público que estão presentes durante essa importante manifestação na capital federal. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta. Você que acompanha diariamente o canal do Boi sabe que logo mais às 18 horas pelo horário de Brasília começa o programa Pecuária BR com as principais informações do setor nacional e internacional. Para saber mais sobre a edição desta quarta-feira, eu recebo aqui no estúdio a Carla Lauton, jornalista do programa, que vai trazer o destaque para a gente do programa de hoje, mas também uma novidade a respeito do protesto lá que está acontecendo em Brasília. Carla, bem-vinda mais uma vez. Que novidade é essa? Oi, Gil, boa tarde a todos. Eu estou em contato com o pessoal lá de Brasília, a nossa equipe, e o protesto foi prejudicado por chuvas. Está chovendo lá em Brasília, mas os produtores resolveram que eles vão fazer o protesto, eles vão continuar no protesto. E no Pecuária BR de hoje também, nós vamos trazer um advogado para falar sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que o prazo se encerra agora no dia 31 de maio. E a pessoa que já fez, o produtor que já fez a inscrição no CAR, o que ele deve fazer agora? Esse é um dos nossos destaques de hoje no Pecuária BR, e também vamos continuar falando sobre o protesto da UDR lá em Brasília. Bom, informações então voltadas para todo o setor agrícola e pecuário do Brasil, protesto em Brasília e o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, você não pode perder. Obrigada, Carla. Obrigada, Ju. Bom trabalho.
E tem mais participação de público aqui no Agricultura BR, no quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver quem está participando conosco, Juliano. Eu sei que é lá do estado do Maranhão. Vamos ver aqui, é o Francisco de Açailândia, Maranhão. Ele quer saber a previsão de chuva para abril e maio. Aqui a participação do Francisco. Muito obrigado. Francisco, vamos aos detalhes então da previsão para o seu estado com a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Francisco, da região de Açailândia, no Maranhão, que quer saber como é que fica o tempo agora ao longo dos próximos dias. Bom, a expectativa ainda é de chuvas frequentes e intensas, especialmente no estado do Maranhão. As últimas chuvas já foram, de maneira mais significativa, aumentaram a disponibilidade hídrica do solo em todo o estado do Maranhão. Agora, os índices variam de 90% até 100% no estado maranhense. Para os próximos dias, tem previsão de chuva mais uma vez, são instabilidades que são conhecidas como zona de convergência intertropical, que geralmente atua nesta época do ano, próximo ao litoral norte da região nordeste, acaba mantendo e intensificando essas chuvas no estado do Maranhão. O volume de água, até pelo menos o dia 9 de abril, pode alcançar até 100 milímetros em grande parte do estado. Durante a segunda semana, a partir do dia 10 até o dia 14, a chuva ainda não cessa e segue ganhando mais intensidade. Dessa vez, as pancadas podem alcançar volumes de até 130 milímetros em apenas 5 dias. Então, as pancadas devem seguir muito intensas, a chuva segue de maneira pesada e deve seguir mantendo o solo com bastante umidade. Durante o terceiro período é quando a chuva perde força. Então, até o dia 19 de abril, as instabilidades diminuem no estado do Maranhão. A chuva não cessa ainda, apenas diminui de intensidade. Então, o volume de água agora já não deve ser tão elevado, ficando em torno de 30 milímetros nas áreas mais ao norte do Maranhão, entre o período do dia 15 até o dia 19 de abril. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva pesada e com forte intensidade em grande parte do Maranhão. Só a partir da metade do mês de abril é que as instabilidades voltam a ficar um pouco mais fracas. Mesmo assim, a expectativa é de manter o solo com bastante umidade em grande parte do Maranhão. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Juliana, obrigada então pelas informações de hoje, a gente se vê na próxima e obrigada especial ao Francisco que participou com a gente, um abraço a todos por aí. Esse então foi o quadro Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR volta a destacar as situações criadas sobre esse impasse, esse certo conflito econômico entre as duas maiores potências econômicas do mundo, China e Estados Unidos. Olha só, enquanto que o governo de Donald Trump havia anunciado que deveria ter essa situação de imposição de 50 bilhões de dólares sobre produtos chineses, lembrando que a imposição dos norte-americanos sobre produtos chineses são sobre produtos alguns até meio obscuros em relação ao consumo norte-americano. É bem verdade. Entretanto, China reagiu muito rápido, reagiu num prazo de 11 horas e anunciou algo que nós aqui não acreditávamos muito. É em relação à suspensão, ou taxação, uma tarifa mais alta em 25% sobre alguns produtos que são estratégicos para a China, como carne congelada e principalmente soja, uma taxação de 25%. Hoje nós tivemos esse anúncio e esse anúncio, logo que aconteceu, fez com que a soja norte-americana, lá em Chicago, ela caísse 44 pontos. É isso mesmo, um recuo muito forte, porque é o principal mercado norte-americano. Enquanto que o Brasil exporta ali uma ordem de 50, até pode chegar até 54, 55 milhões de toneladas de soja para a China, os norte-americanos exportam 35 milhões de toneladas e é o principal mercado. Por isso, essa desabada nos negócios com soja hoje. Na abertura do Agricultura BR, caía bastante, mas caía menos, caía cerca de 33 pontos. Vamos saber como é que vem os negócios com soja agora na Bolsa de Chicago. Antes, a gente mostra aqui essa taxação para a lista de bens de consumo que foram taxadas por China, por Pequim. Data de hoje, taxa de 25% para soja, carne congelada,
milho, milho não chega, americano com uma grande quantidade na China, mas chega também, uísque, carros, químicos e mais 100 itens, mais 100 produtos que foram taxados pelos chineses em relação aos norte-americanos. É o que a gente destaca agora aqui no Agricultura BR. Pode colocar na tela aqui a soja em Chicago, por favor, porque a soja em Chicago vinha caindo, ela continua caindo, vai caindo cerca de 35 pontos e essa queda aqui para a soja em Chicago, neste momento, é de 3,39% para maio, chega a $10,02 por bushel. Posição de julho negociada a $10,14 o bushel, queda de 3,35%. Agosto vem com $10,16 por bushel, vem com um recuo de 3,30%. Portanto, são quedas realmente mais bruscas, mais expressivas em relação à soja, por conta daquilo que está acontecendo com os negócios em relação China e Estados Unidos. A quarta-feira também é bastante movimentada aqui no Brasil, com as manifestações acontecendo em Brasília. Parte dela feita por produtores rurais protestando contra o Fundo Rural e outra parte por outros grupos contra e a favor o ex-presidente Lula, no dia em que o STF retoma o julgamento do habeas corpus do ex-presidente. O mercado de câmbio é suscetível a tudo isso que acontece no cenário nacional. Neste momento, o dólar vem operando com leve alta, quase que na estabilidade, com um leve alta de 0,02%, sendo negociado aos R$ 3,34. Na manhã desta quarta, abriu com forte alta, chegava a uma alta de quase 0,80%, passando dos R$ 3,36, mas neste momento vem, portanto, na casa dos R$ 3,34. Agricultura BR chegando ao fim, mas antes a gente volta a falar sobre o grande manifesto que acontece por produtores rurais em Brasília nesta quarta-feira, 4 de abril, contra o Fundo Rural. São esperados cerca de 10 mil produtores rurais para protestar, portanto, contra o fundo e principalmente contra a cobrança retroativa, durante o período em que ele foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, entre o período de 2011 a 2017. A gente já está vendo algumas imagens aqui do pessoal concentrado por lá, já que o evento começa às 14 horas pelo horário de Brasília. Exatamente, nós estamos aqui recebendo nesse momento várias imagens de público, de telespectadores, em relação ao que vem acontecendo por lá. Nós temos alguns amigos que estão posicionados e que têm mandado imagens e também vídeos do que está acontecendo lá em Brasília neste momento. Agora às 14 horas tem início e tem uma movimentação muito grande aqui, então não para de receber vídeo, Juliana, e pelo jeito a manifestação está bastante concorrida. Bom, mais informações e todos os detalhes a respeito deste dia você vai acompanhar durante a programação do Canal do Boi, nesta quarta-feira, no programa Pecuária BR e também na terceira edição do Agricultura BR, que começa às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Exatamente. Antes de encerrar aqui, nós vamos trazer aqui a fala do Orivaldo Melo, um amigo nosso, pecuarista, faz leilão aqui no Canal do Boi, está lá presente nessa manifestação. Gente, bom dia, é o Orivaldo Melo, aqui de Brasília. Estamos aqui com os companheiros de Ponta Porã, o Robson, o Tonhão, lá do Paraná, o João de Lourenço, Mambai, Luciane, Tereza Cristina de Aquidauana, eu, Orivaldo Melo, de Campo Grande. Estamos aqui em Brasília fazendo nossa reivindicação contra o Fundo Rural e a securitização, sim. Eu gostaria que todos nos acompanhassem, o que não pode vir, dar força para nós também no nosso estado. Vamos fazer uma baita manifestação contra o Fundo Rural. Muito obrigado. E nós seguimos de olho acompanhando tudo o que acontece por lá. Bom, essa edição vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Nos vemos em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Às 17h20, mais destaques aqui na terceira edição do Agricultura BR.